Olá, me chamo Fernando Martins Dávila Ribeiro e essa é a minha apresentação para o 33º Cicusp. O projeto, intitulado Estimação Fasorial via Combinação de Filtros Adaptativos, foi orientado pelo professor Cássio Guimarães Lopes e realizado na Escola Politécnica da USP através do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos, PSI. Como motivação, vou explicar inicialmente o que é um PMU, que é um Phasor Measurement Unit. Basicamente é uma tecnologia que mede em tempo real parâmetros elétricos da rede, como frequência, fase e amplitude das senoides de tensão e corrente. Essa tecnologia é de extrema importância, já que ela é capaz de monitorar a estabilidade e o desempenho do sistema elétrico, e ela ganha especial relevância no cenário atual de transição energética, já que há inserção de novas fontes de energia, novas e diversas fontes de energia no sistema elétrico. O método base utilizado para comparar com o proposto é aquele fornecido pela norma I3E, já que atualmente a estimação fasorial é realizada com a demodulação em quadratura. Entretanto, esse método ele não é tão preciso e nem tão robusto, já que, por exemplo, com um desvio de frequência de 2 Hz em relação a uma frequência nominal de 60 Hz, é possível notar uma certa imprecisão na estimativa realizada pelo método, aqui mostrada em azul, que apresenta um erro quadrático médio em frequência de menos 30 dB, que é relativamente alto. Esse erro com relação ao desvio de frequência fica claro em uma frequência variando linearmente a taxa de 1 Hz por segundo. Aqui, quanto mais a frequência se distancia da frequência nominal de 60 Hz, mais impreciso o método se torna, como é possível notar na figura 3, nas extremidades. Aqui surgem os objetivos do atual projeto, que seria, no caso, desenvolver um método de estimação mais preciso e mais robusto com menos custo computacional do que aquele apresentado pela norma. Isso será feito através de algoritmos de filtragem adaptativa com ênfase na combinação de filtros, visando maior robustez e um melhor monitoramento e controle dos sistemas elétricos. A metodologia empregada ela se inicializou com uma revisão bibliográfica sobre clássicos a respeito de PMU e sistemas de potência e uma leitura aprofundada da norma, juntamente com a implementação do método base. Depois foram estudados filtros adaptativos com ênfase na identificação de sistemas, onde foi escolhido o algoritmo NLMS para as aplicações. Depois foram implementados os métodos de preditores lineares adaptativos, como mostra a figura 4, e depois 2 preditores lineares adaptativos foram combinados de modo a aliar precisão e velocidade de convergência, para então comparar o método final com o método base. Com relação aos resultados, foi realizado inicialmente um teste que consistiu na aplicação de um degrau em frequência de 10 Hz em um sistema de 60 Hz, ou seja, uma senoide que estava a 60 Hz passou a ter 70, e aqui já fica muito claro a imprecisão do método base do I3E quando a senoide passa a ter 70 Hz, com um elevado erro quadrático médio. Enquanto o método proposto, aqui em laranja, manteve sua precisão em ambos casos, tanto em 60 quanto em 70 Hz, que pode ser notado aqui com um erro em regime muito menor do que o erro apresentado pelo método base. Há uma ligeira diferença no tempo de convergência, já que o método proposto convergiu um pouquinho mais lentamente, mas essa diferença em aplicações práticas não é tão alta quando se usa elevadas taxas de amostragem. Aqui, com relação à frequência variando linearmente a taxa de 1 Hz por segundo, é possível notar novamente a imprecisão do método base quanto maior o desvio de frequência, enquanto o método proposto apresenta um erro de frequência constante, independente da frequência estimada. Assim, conclui-se que o método base da norma ele funciona bem apenas em regime permanente, mas perde desempenho em cenários dinâmicos, onde o método proposto, com o algoritmo NLMS e a combinação de filtros, apresenta maior robustez e precisão. Então, essa abordagem ela consegue conciliar tanto o erro baixo em regime com uma boa velocidade de convergência, se apresentando como uma boa solução para a estimação fasorial. Aqui estão as referências da pesquisa. Fica aqui o meu agradecimento à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo por amparar esse projeto
e as instituições Fundação USP e RCGI pelo financiamento. Obrigado.